Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Privilégio que Deus nos concede mais uma vez de nos reunirmos em torno da palavra do nosso Deus para louvarmos, para buscarmos o Senhor. E hoje, não de maneira diferente, para sermos instruídos pelo nosso Deus na sua palavra. E eu quero pedir para os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, melhor dizendo. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, nós estamos reunidos aqui como uma pequena parte do teu povo, e agora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor Deus, com o poder do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, nos dando entendimento, clareza das Escrituras, que nós possamos ver as verdades aqui ensinadas, ó Deus, e que o nosso coração seja movido e transformado, ó Deus, pelas tuas santas instruções. Nos abençoe nesta hora, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um grupo de jovens que saiu para fazer um acampamento. Ele era liderado por um pequeno jovem cristão, empolgado com muitas coisas, e querendo fazer sempre o melhor. Levou esse grupo para o local de acampamento, e eles iam chegar a um determinado ponto, depois iam fazer uma trilha até o local efetivo do acampamento. O jovem, querendo mostrar bastante serviço e entusiasmo, ele contratou mais 2 outros guias para que fosse levando o grupo. E ele tomou a decisão de ir na frente, para chegar primeiro no local do acampamento e poder preparar melhor e recepcionar bem os demais jovens. Bom, esse líder chegou, fez a trilha primeiro, rapidamente chegou no local onde os demais deveriam chegar, e 2, 3 horas depois o grupo acaba chegando. E aí ele questiona o grupo e os ajudantes que ele tinha contratado ali para fazer a trilha, com os jovens. Poxa, eu cheguei tão rápido e estava aqui preparado para receber vocês, por que vocês demoraram tanto? E aí perguntou para o primeiro, do primeiro grupo, ele falou assim: você fez aquela pausa nas cachoeiras que tem na trilha?
Ele falou: não, vim direto. Pois é, demoramos um pouco porque paramos e aproveitamos a jornada. Perguntou para o segundo, falou: e você também demorou tanto? Por que você não chegou logo como eu cheguei? Por que você demorou tanto? E ele respondeu: da mesma forma que o primeiro demorou, eu também parei com um grupo e ficamos vendo nas montanhas o ninho dos pássaros, como eles fazem a sua casa ali, como que eles aproveitam as rochas. Então aquele jovem, não tão sábio assim, né, ficou triste porque percebeu que, embora ele tivesse o objetivo final, ele não aproveitou a jornada. Então isso tem a ver com o tema dessa noite, e durante a mensagem a gente vai perceber a importância de aproveitarmos a jornada, entendermos o nosso destino final, mas sabermos que temos um caminho a ser perseguido e como ele deve ser percorrido. Esse salmo, eu coloquei o título da nossa mensagem falando sobre o santo refúgio de Deus que nos guarda daqui até a eternidade. Nós falamos e cantamos e lemos muitos textos que falam sobre isso. Como que o nosso Deus, Ele nos guarda e nos preserva nesta vida. Como que Ele nos traz muitas bênçãos nesta vida. Mas que o seu foco não está somente aqui. O nosso Senhor está olhando por nós daqui para a eternidade. E ao longo desse salmo a gente vai entender melhor quem que é esse santo refúgio de Deus. Não é um lugar, é uma pessoa. O contexto desse salmo, irmãos, ele é um salmo de confiança. Existem alguns salmos de confiança que normalmente falam sobre a confiança do povo em Deus. Mas esse é um salmo muito específico. Ele reflete a confiança de Davi, especificamente, a confiança dele em Deus. É como se fosse uma conversa, uma oração que Davi faz diretamente com Deus. Ele dialoga com Deus e ele expõe a situação que ele está passando para Deus. Aqueles que têm acompanhado conosco as aulas da escola dominical dos adultos têm percebido como nós temos falado sobre os salmos como janelas da alma, né? Nós temos aprendido com vários salmos como que nós expomos a Deus as situações que nós estamos enfrentando, as adversidades da vida, mas que nós não podemos sucumbir aos problemas, às adversidades que nós estamos enfrentando. Nós temos que colocar essas coisas diante de Deus, mas como um clamor e não como uma reclamação, como algo que nós pedimos ajuda a Deus, mas que não reclamamos do que estamos passando. Esse salmo também ele é apresentado para nós, mostrando um pouquinho, se você está ainda com sua Bíblia aberta, você vai perceber que no Salmo 14, ele fala sobre o tolo que desdenha do Senhor. Né? O verso 1 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus não se preocupa conosco, não há Deus. O Salmo 15 mostra então o desejo daquele que quer estar na presença de Deus. Como que ele pode estar na presença de Deus? Como que alguém pode se colocar diante de um Deus grandioso? Como que um Deus grandioso pode se preocupar com pessoas tão pequenas como nós, com pessoas tão pecaminosas como nós? E o Salmo 16, a gente vê aqui como uma alegre adoração do salmista, porque ele sabe que não há vida sem Deus. Talvez o contexto desse salmo escrito por Davi seja quando ele foge de Saul para o deserto. Se enquanto ele está possivelmente no templo, adorando a Deus, enxergando a grandeza de Deus, e ele tem que fugir,
ele tem que sair e ir para o deserto representa aquilo que não tem vida, aquilo que foge de condições normais para uma pessoa viver. Então, talvez sendo esse contexto, a primeira coisa que ele pede para Deus é: guarda-me, guarda-me. Mas olha só que interessante, nós conhecemos um pouco de Davi, sabemos como que ele era um guerreiro experiente, como que ele tinha exércitos ao seu dispor, mas a primeira coisa que ele pede para Deus é: guarda-me. Eu não tenho condições de me guardar. Irmãos, vocês acham que vocês têm condições de guardar suas próprias vidas? De livrar vocês do mal? Você acha que você tem condições, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelos seus bens, pelos seus recursos, você acha que você tem condições de se guardar? Davi achava que não. Nós precisamos aprender isso com ele. Quem nos guarda é o Senhor. Ainda que tenhamos todas as condições, ainda que tenhamos um exército, ainda que tenhamos um palácio, ainda que tenhamos todos os recursos disponíveis, nós precisamos clamar que Deus nos guarde. E por último, irmãos, como eu disse que esse santo refúgio não é um lugar, mas é uma pessoa, esse salmo ele é citado por Pedro e por Paulo em Atos, quando falam da ressurreição do nosso Senhor. Quando falam de como o Senhor preservou a Cristo e como o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Mas vamos olhar um pouco mais para os versos e entender de maneira mais detalhada. O verso 1 diz aí então: guarda-me. Esse é o primeiro clamor que Davi faz, né? O que é interessante a gente entender, a parte daquilo que eu comentei, de Davi ser um guerreiro experiente, que tinha todos os recursos e ele não confiava em si, é entender esse lugar de refúgio. O refúgio pode ser um símbolo do templo. Provavelmente, se Davi escreveu esse salmo, ele não viu o templo. Ele deixou todos os recursos disponíveis para que seu filho Salomão construísse o templo. Mas ele entendia que, fosse no papel do tabernáculo ou fosse no papel do templo, a manifestação graciosa de Deus estava naquele lugar. Onde Deus ia falar com ele, era naquele lugar. Embora ele tivesse comunhão com Deus o tempo todo e em diferentes lugares, ele sabia que naquele local ele ia ouvir de Deus. A palavra de Deus ia ser ensinada, a palavra do Senhor ia ser colocada para o povo. Não diferente, nós não cremos que Deus está preso nesse templo, mas cremos que aqui é o local onde Deus nos chama para ouvirmos a sua voz, para recebermos a sua instrução, para estarmos juntos como povo de Deus, buscando o Senhor. Vamos olhar um pouquinho para o verso 2 agora. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Quando Davi faz essa primeira afirmação de que Tu és o meu Senhor, ele define aqui uma relação pessoal com Deus. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Senhor longe de Davi, que não conhece, que não sabe as lutas que Davi está enfrentando, que não conhece as dores do seu coração. Para Davi, o Senhor é uma pessoa muito próxima dele. Não diferente de nós, a relação que nós temos que ter com Deus não é uma relação distante. É uma relação de proximidade. É uma relação de alguém que se importa conosco. Mas vejam, Davi simplesmente não enxerga Deus como um amigão,
como o cara lá de cima, mas ele enxerga Deus como o Senhor da sua vida. Deus é quem governa a vida de Davi. As circunstâncias podem parecer desfavoráveis. Ele está, talvez, como eu disse, sendo perseguido por Saul. Mas ele entende que Deus é o Senhor da sua vida. Que nada que Saul e os seus homens possam fazer vão tirar essa soberania de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não ficamos desesperados, como se Deus não fosse Senhor, como se Ele não fosse soberano sobre o universo, como se Ele não governasse, como se Ele não tivesse no trono. Nós ficamos desesperados, angustiados. Mas Davi tem essa certeza: Tu és o Senhor da minha vida. Depois ele diz: outro bem não possuo. Irmãos, dá para imaginar isso na boca de um rei? Davi tinha tantos recursos, ele tinha tantos bens, que ele deixou para o seu filho construir o templo. Mas ele olha para tudo aquilo que ele já tinha feito, para tudo aquilo que ele tinha conquistado, quantos povos ele já tinha saqueado, levado suas riquezas. Ele olha para aquilo e diz: eu não possuo outro bem que não o Senhor. Qual é a riqueza que você tem? Você já comprou a sua casa? Comprou seu automóvel? Tem feito constantes viagens para fora do país? Tem uma poupança ou investimentos de alto valor? Qual é o bem que você possui? Davi traz esse questionamento para nós. Também ele faz com que a gente reflita sobre o que nós temos valorizado. Talvez você não valorize nada muito material na sua vida, mas você valoriza o emprego em si que você tem, a sua família, o bem-estar que você tem, a saúde plena que você pode estar gozando. Irmãos, esse é um perigo também para nós desviarmos o nosso coração. Insistentemente, Deus falou para o povo, quando estava prestes a entrar na terra prometida, sobre isso. Vocês tomem cuidado, porque vocês vão entrar na terra, vocês vão construir as suas casas, vocês vão plantar, vocês vão colher, e tomem cuidado para que o coração de vocês não sejam retidos por essas coisas, para que o bem de vocês continue sendo o Senhor. É claro que nós não vamos pregar aqui uma ideia de que nós precisamos ser pobres e miseráveis para vivermos uma vida com Deus. Não é isso. Se Deus te der condições de ter posses e bens, e bem-estar, e saúde, e uma família abençoada, louvado seja Deus por isso. Mas nunca a parte do Senhor. E mesmo se você não tiver nada disso, não significa que o Senhor não está com você. Não significa que o Senhor não está te abençoando. Versos 3 e 4, Davi faz uma reflexão. Primeiro ele começa dizendo: sobre os santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho prazer. Davi tem prazer em estar em comunhão com Deus, mas ele tem prazer em estar em comunhão com o povo de Deus. Há um mês atrás, mais ou menos, eu ouvi a frase de uma pessoa no meu trabalho e eu fiquei perplexo. Falaram assim: você é crente, né? Aí o rapaz falou assim: sim, eu sou crente, mas odeio crente. Rapaz, como é que pode? Eu tenho comunhão com Deus,
Eu sou crente, mas eu odeio o povo de Deus. Alguma coisa está errada no entendimento desse cristão. Da mesma forma, nós não podemos ter aquela mentalidade individualista, a mentalidade do fast food, né? O fast food, o que você faz? Você chegou lá, né? Tem o drive, que é facinho, né, para você. Você chega, faz seu pedido, pega seu pedido e vai embora. Tem cristão que faz isso, né? Vem para a igreja, pega a sua bênção, vai embora, né? Não, meu negócio é eu e Deus. Aqui, eu e Deus, não quero muito papo, não falo muito com as pessoas, não peço oração, não oro por ninguém, né? Não contribuo. O meu negócio é eu e Deus. Aqui é uma parada mais eu e ele, né? Mais individualista. Não é isso que a gente vê Davi nos ensinando. Precisamos estar juntos. Paulo vai insistentemente falar sobre uma das piores igrejas mencionadas no Novo Testamento, que é a igreja dos Coríntios. É uma das piores igrejas. Todos os problemas estavam naquela igreja. E Paulo fala que eles são santos e que eles são corpo de Cristo. Irmãos, isso não deve ser desculpa. As nossas muitas diferenças e os nossos muitos pecados não podem ser barreiras para que haja comunhão entre nós. Se nós temos comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós não precisamos concordar 100% com os nossos irmãos. E não é isso que é esperado de nós. Mas precisamos entender que se tem algo que nos une, que se fomos resgatados por Cristo Jesus, então Cristo Jesus também tem que nos unir. Ele faz um alerta aqui, Davi. Ele fala sobre aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Muitos sofrerão as penas disso. Aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Israel vivia cercado de outros povos e eles eram constantemente tentados a buscarem outros deuses a solução para os seus problemas. Então não estava chovendo, vamos procurar o Deus da chuva. A terra não está sendo fértil, vamos procurar a deusa da fertilidade. Mas eu sou crente, não tenho outro Deus. Irmãos, nós não falamos aqui um pouquinho antes sobre como o Senhor tem que ser o nosso bem? Nós podemos ter outros deuses, infelizmente. Quando a gente dedica mais tempo, mais recurso, mais da nossa atenção para outras coisas que não sejam o Senhor, essas coisas se tornam os nossos deuses. Se quando ao invés de buscar ao Senhor em primeiro lugar, nós estamos buscando resolver do nosso jeito, nós estamos colocando um Deus acima do nosso Deus. Continuando aqui, Davi fala também que ele não vai oferecer libações de sangue e que nem os seus lábios pronunciarão o nome desses outros deuses. Era comum que os povos daquela região oferecessem sacrifícios de sangue para os seus deuses. O povo de Deus, ainda que oferecessem sacrifícios, o sacrifício ele não era oferecido com sangue. O sangue era derramado no chão, como sinal de que a vida estava sendo derramada, e apenas a carne do animal era sacrificada, oferecida a Deus. O que isso tem a ver conosco? Existe um modo de nós adorarmos a Deus, que é um modo que Ele mesmo prescreve na sua palavra.
Nós não podemos adorar a Deus segundo a nossa imaginação, segundo o jeito que a gente acha que Deus deve ser adorado. Mas como que nós vamos saber qual é o modo que Deus quer ser adorado? Meditando na palavra de Deus, constantemente entendendo o que Deus tem para nos ensinar pelas Escrituras. Nós não vamos olhar para como outras religiões, para como outros povos adoram o seu Deus e falar: olha, isso dá certo para encher a igreja, hein? Se a gente fizer isso aqui, se a gente fizer a sexta-feira da cura, eu acho que a gente vai encher a igreja, hein? A gente vai chamar aqui só quem quer cura. E vamos orar por todos para serem curados. Talvez encha a igreja. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Será que é assim que o Senhor quer ser adorado? Davi também diz que nem os seus lábios pronunciarão os nomes dos falsos deuses. Isso não significa mencionar outros deuses, como Alá, Buda, Nossa Senhora Aparecida. Não significa isso. Mas significa que Davi não vai louvá-los e não vai depositar a sua confiança neles. Eu vou ser fiel ao Senhor. O nome desses deuses não vai ser invocado pela minha boca. Eu posso estar sendo perseguido pelo meu inimigo, eu posso estar passando por um momento de dificuldade, mas eu não vou buscar auxílio nesses deuses. Recentemente eu estava conversando com um amigo e ele está desempregado. Aí ele pediu para que nós orássemos por ele. Aí eu falei: não, pode deixar, vou orar por você, temos orado por isso. Aí ele falou: mas eu também estou mandando lá na macumba, tá? Que tem que acender uma para Deus e um para o diabo. Eu falei: tá bom. Vai confiando assim, né? Espero que Deus o abençoe, que ele consiga um emprego e que ele tenha um entendimento que é Deus quem concede as bênçãos que ele precisa, mas que a principal, né, ter o Senhor como seu principal bem, que isso esteja presente na vida dele. No verso 5, irmãos, o salmista trabalha com um texto que nós lemos de Números, falando sobre como que os levitas tinham uma restrição a ter uma terra. Mas a gente viu aqui que Davi era um rei, ele podia ter qualquer terra. Mas ele olha para essa mesma restrição que os levitas tinham de adquirir uma terra, e ele se enxerga como alguém que não deveria ter terras, ou que mesmo se tivesse, isso não era algo tão importante, porque o Senhor era o seu maior bem. Ele era a sua porção. O Senhor era a herança dele. O que ele recebeu de mais importante dos seus pais não foi uma casa na praia, não foi uma casa para poder viver de aluguel, não foi um veículo, mas o que ele recebeu dos seus pais como herança foi o conhecimento do Senhor. E o que nós podemos deixar para os nossos filhos? O que nós podemos fazer por eles de mais importante? Colocar na melhor escola? Dar ensino de idiomas? Promover um intercâmbio quando eles estiverem quase aí antes de entrar na faculdade? Será isso que nós podemos proporcionar para os nossos filhos? Ou será que é o conhecimento do Senhor, o relacionamento que os nossos filhos devem ter com Deus, saberem que nada nessa vida é melhor para eles do que o Senhor? Davi também usa outros símbolos para falar
de como o Senhor é importante para ele. O Senhor não é somente a sua herança, mas o Senhor é o seu cálice. Ou seja, o Senhor é o seu alimento e a sua bebida. Ele se alimenta do Senhor. Ele se enche do Senhor. Ele também usa outro símbolo aqui para falar o seguinte: o Senhor é o arrimo da minha sorte. Era comum no Antigo Testamento, quando alguém queria conhecer a vontade de Deus, usar duas pedrinhas com o sacerdote, chamada Urim e Tumim. Ele ia até o sacerdote e basicamente ele fazia uma pergunta de sim ou não, e esse sacerdote jogava essas pedras para responder positivamente ou não para a pessoa que estava buscando auxílio com o sacerdote. Mas Davi entende que quando as sortes são lançadas, não é o acaso que define a vida dele, é o próprio Senhor. O Senhor é a sorte dele, é quem promove o destino dele. Nós cantamos aqui: acasos para mim não haverão. Nada na nossa vida é por acaso, é por coincidência, é porque, não sei, aconteceu. Não existe isso nas nossas vidas. Nós cremos num Deus que governa todas as coisas, um Deus que dirige os mínimos detalhes da vida do salmista, e ele crê nisso. O verso 6 ensina para a gente o seguinte, ainda sobre a metáfora da terra, da divisão da terra, que isso define o andar de Deus com Davi. É como se Davi estivesse andando por um terreno plano, por um caminho sem altos e baixos. O caminhar com Deus é algo suave para Davi. Caminhar com Deus faz com que seja agradável, seja deleitoso. Ele não está andando por um terreno escorregadio, por um terreno cheio de pedras. E lembre-se, irmãos, ele não está deitado numa rede compondo isso. Ele está num contexto de perseguição. Mas ele entende que mesmo diante da perseguição, mesmo diante das dificuldades, caminhar com Deus é algo prazeroso. E talvez a sua vida seja um pouco diferente disso. Talvez quando você se converteu a Deus, você passou a ter muito mais problemas. Tudo ficou mais difícil. Você tinha bens, você tinha coisas boas quando não era cristão, agora você não tem mais nada, sua família te abandonou, seus filhos não querem mais contato com você, seu esposo ou sua esposa briga com você porque você vem para a igreja, mas vale a pena caminhar com Deus. Davi enxerga nisso aqui, que mesmo quando ele caminha por um terreno difícil, o Senhor caminha com ele. Isso leva a gente para o verso 7. Agora Davi tem uma intenção de louvar a Deus. Ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite a minha alma, o meu coração, o Senhor ensina. A companhia do Senhor para Davi é algo real, é algo constante, como nós falamos aqui. Ele não está vendo Deus longe, Deus distante dele. Mas, irmãos, olha que interessante. Quando o Senhor é a nossa companhia, nada pode nos abalar. As lutas, as aflições, elas podem vir, como vieram para Davi.
mas ele tem a segurança. Ele descansa no Senhor. Ele vem já dos outros salmos, como nós tínhamos falado, desde o 14, no 15, passando pelo 16 e até pelo 17, ele enfatiza essa confiança em Deus. Ele confia no Senhor, que mesmo nas adversidades, o Senhor o guarda. Isso leva a gente para a oração final, dos versos 9 até o verso 11. Diz o seguinte: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A alegria que Davi tem aqui é de que o Senhor vai dar repouso a ele. Mesmo se a morte vier, ela não é o fim para ele. Ele está confiante, ele pede para que Deus o guarde, mas ele sabe que mesmo se ele morrer, a morte não é o fim. Ele tem uma esperança que vai além dessa vida. E, meus irmãos, você tem pensado sobre isso? Se você morrer hoje, se você morrer agora, se você sair daqui dessa igreja e não chegar na sua casa, qual é a sua esperança? Ou você tem pensado que a vida é só o aqui e o agora? Davi faz uma afirmação, mas ele não faz uma afirmação de si mesmo. Olha só que interessante. Ele fala: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele não fala de si mesmo. Como um profeta, ele fala do seu herdeiro. Como um profeta, ele fala daquele que vive eternamente. Até porque, irmãos, o túmulo de Davi é conhecido. Ele está lá na terra de Israel. Se você entrar no Google e jogar tumba ou túmulo de Davi, você vai ver. Você vai ver a peregrinação que muitos fazem para ir lá visitar o túmulo dele. Mas Davi não fala de si mesmo. Como Pedro e como Paulo, e eu queria que a gente abrisse esses textos, primeiramente em Atos, capítulo 2, verso 25 a 28. Atos, capítulo 2, verso 25 a 28. Esse é o famoso discurso de Pedro na descida do Espírito Santo. Olha o que diz. Porque a respeito dele, a respeito de Jesus Cristo, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Agora vamos ver o texto de Atos 13, do verso 35 até o verso 37. Por isso diz também em outro salmo:
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, morreu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus Cristo, este não viu corrupção. Irmãos, nós aprendemos com os apóstolos aqui que esse salmo fala de Jesus Cristo. Os apóstolos entenderam, pelo poder do Espírito Santo, que Davi não se referia a ele mesmo, mas que ele se referia ao Messias. Ele se referia ao Cristo que não foi deixado na morte, mas que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Isso conecta com o título da nossa mensagem de hoje, falando sobre o Deus, o nosso santo refúgio, que nos guarda daqui até a eternidade. O Senhor nos livra de muitos males nesta vida, mas Ele nos livra daqui, pensando na eternidade, com o propósito de nos salvar eternamente. Deus não quer só nos dar uma boa vida aqui nesta terra. Deus quer nos salvar para todo sempre. Ele deseja ter comunhão conosco por meio de Jesus Cristo para sempre. Ele termina falando sobre os caminhos da vida. Durante os livros de sabedoria, Provérbios e Salmos, a gente vê falar muito sobre isso, sobre os caminhos da vida em contraste com os caminhos da morte. O caminho da vida é o caminho de Deus, é o caminho da obediência. O caminho da morte é o caminho longe de Deus, é o caminho que ignora Deus, que ignora seus preceitos. Na presença de Deus, o salmista fala que ele quer estar. É como se ele quisesse ver Deus face a face. Aquilo que vários santos do Antigo Testamento desejaram, de contemplar a face de Deus. Davi tem essa esperança de que, quando for ressuscitado, ele vai ver a Deus face a face. Ele vai ver o Cordeiro de Deus, como é mencionado lá em Apocalipse. E quero que você abra, terminando a nossa mensagem. Apocalipse 22, verso 1 até o verso 4. Apocalipse 22, do verso 1 até o verso 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Irmãos, essa é a esperança que nós devemos ter, a esperança de que vamos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo, que vamos vê-lo face a face, que estaremos diante dele e da sua presença, aproveitando as delícias perpétuas que o Senhor nos promete. Concluindo a nossa mensagem, nós precisamos entender que o Senhor é aquele que nos guarda e aquele que nos protege diante das mais diversas situações da nossa vida. Diante do perigo que nos cerca, Ele é o nosso refúgio para todas as aflições
da nossa alma. O Senhor Jesus é aquele que não foi deixado na morte. É aquele que triunfou da morte na cruz. Ressuscitado, o Senhor Jesus agora, à destra de Deus, governa o mundo, mas também intercede por cada um de nós. Para algumas breves aplicações. Na nossa vida como cristãos, nós podemos passar por muitos momentos de aflição. Podemos clamar a Deus para que o Senhor nos guarde. Mas mesmo se formos protegidos, mesmo se não formos protegidos do mal nesta vida, nós podemos ter a esperança de que Jesus venceu a morte, que Ele venceu por nós e que nós também venceremos como Ele nos prometeu. Também devemos levar em consideração que nenhum bem nessa vida pode se comparar com a riqueza de conhecer a Deus e de ser salvo por Jesus Cristo. Se você tem este bem, você é o mais rico de todos os homens. Mas se te falta este bem, você é o mais pobre e miserável entre todos os homens. Assim, com alegria, nós podemos cumprir a ordem do Senhor de nos alegrarmos nele, sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.